Podeis assentar, irmãos. Hoje a gente não vai ter aqui um momento do louvor, que eu não sei louvar, irmãos. Eu tento, lá no Parque Santa Rita a gente tentava lá louvar, lá, né? Mas a gente só arranhava, né? E hoje eu quero ganhar tempo, né? Eu quero ganhar um tempo aqui, naquilo que eu vou falar, né? E até é algo novo para a igreja, né? Aqui no Parque Santo, aqui, ou melhor, aqui no Itaim Paulista. Eu já estava lembrando do Parque Santa Rita, né? É Itaim Paulista também. É algo novo, né? Esse projeto é algo novo para a igreja aqui no Itaim, né? Falar sobre Setembro Amarelo, né? Trabalhar essa conscientização e esta prevenção contra o suicídio. Eu acho que é algo novo para a igreja, é algo novo, né? São muitas das vezes temas velados, que não é falado, que não é dito em cultos, em reuniões, né? Porque a gente fica muito preso naquela questão das reuniões espirituais, né? De movimento do Espírito Santo na vida dos irmãos. Aí o pastor Mel, que nos cedeu e confiou a mim esta quinta-feira, para a gente falar sobre o Setembro Amarelo e falar um pouquinho do tema o vazio existencial. Eu, como de formação que sou psicólogo formado e na abordagem existencialista, né, e eu quero falar um pouquinho sobre esse vazio existencial, né, e dentro desta perspectiva e dessa narrativa do Setembro Amarelo. Eu quero aqui, antes de entrar em todo o conteúdo desta noite, eu quero falar um pouquinho do que é o Setembro Amarelo, né? Eu acredito que é pouco comentado, são poucas instituições que têm feito esta campanha do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo ele começou no Brasil no ano de 2014. Ele vem de uma campanha dos Estados Unidos, mas no Brasil chegou no ano de 2014 com uma força maior dentro dessa campanha do Setembro Amarelo. Foi a Associação de Psiquiatria, junto com uma parceria com o Conselho Federal de Medicina, que trouxeram, devido à data 10 de setembro, ser uma data mundial de prevenção ao suicídio, então eles abraçaram esta data e fizeram uma campanha dentro do mês de setembro. Então, por isso que o mês de setembro foi titulado como o Setembro Amarelo, o combate, a prevenção ao suicídio, né? E eu trouxe alguns dados aqui para a gente ter noção, né, sobre a questão do suicídio dentro do nosso Brasil. Acontece mais de 13 mil suicídios todo ano no Brasil. 13 mil suicídios todo ano no Brasil. E mais de 1 milhão no mundo. Então, ou seja, é uma proporção grande, né? 13 milhões no Brasil e mais de 1 milhão em todo o mundo. 96,8% dos casos de suicídios estão relacionados com transtornos mentais. O DSM-4, o DSM-3, ele vai tirar a ideia de neurose e vai colocar na descrição das doenças psicológicas, psiquiátricas, ele vai colocar como transtorno. Então, não se fala mais de neuroses, se fala de transtorno. Então, ou seja, 96,8% dos casos de suicídio estão relacionados a alguns transtornos mentais. E em seguida vem a depressão, o transtorno bipolar e depois, em seguida, vem os abusos de substâncias químicas, né? Aqueles que usam substâncias químicas, aí o abuso da substância também é um caminho para o suicídio, né? Também leva as pessoas ao suicídio. E existe, né, no caso, dois aspectos da questão do suicídio, né, existe o transtornos mentais, que está ligado ao suicídio, e também o comportamento suicida. O que é o comportamento suicida?
não é aquela pessoa que está acometida por algum transtorno mental. O comportamento suicídio é aquele que, eu acredito que muitos brasileiros, e a estatística vai dizer, né, que 17% de cada 100 habitantes, 17% de cada 100 habitantes no Brasil já tiveram pensamentos suicidas. Então, ou seja, o comportamento suicida é aquele que, ele é um comportamento que a cada 100 pessoas, 17 já pensou um dia tirar a sua própria vida. O comportamento suicida também, ele está dentro de cada 100 habitantes, 5% já fizeram algum plano para tirar a sua própria vida, algum plano de suicídio, de cometer o suicídio. Dessas 100 pessoas, 3% delas já tentaram, fizeram alguma tentativa de suicídio. E 1% dessas 100 já teve um atendimento no posto de saúde com esta questão de tirar a sua própria vida. Então é um dado, irmãos, alarmante. Se você pensar, cada 100 pessoas, 17 já pensou em suicídio, né? 5 já fizeram algum plano, e 3 já tentou contra a sua própria vida, é um dado alarmante. No nosso país, nessa extensão que o Brasil tem. Então, eu acredito que, dentro da nossa convivência, provavelmente você já conversou com alguém que já pensou em tirar a vida, ou já tentou contra a própria vida. Então, ou seja, é algo assim para nós pensarmos como servos de Deus, como pessoas que estão vivendo a vida voltada para os princípios do Senhor. Lembrando, irmãos, que isso é novo dentro do meio cristão. Por que eu falo que é novo? Porque essa ideia de tirar as pessoas com transtornos mentais do manicômio, dos hospitais psiquiátricos, é um trabalho do nosso SUS, novo dentro do projeto do SUS. Então é algo novo, é um trabalho que está sendo feito gradativamente dentro do projeto do SUS. Então, antigamente, as pessoas que tinham transtornos mentais, elas estavam aonde? Elas estavam internadas nos hospitais. Elas estavam nos hospitais psiquiátricos, internadas ali. E hoje, essas pessoas, devido ao trabalho, né, da psicologia, da psiquiatria e todo o movimento antimanicomial, a pessoa, o paciente que tem algum transtorno mental, ele está inserido dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro do contexto familiar. Então, por isso que eu digo para vocês que é algo novo no mundo cristão. Porque no mundo cristão, nas igrejas, antigamente, antes de ter esse trabalho antimanicomial, as pessoas que estavam com transtornos mentais, eles eram levados para os hospitais psiquiátricos e eram esquecidos lá. Então a igreja não tinha esse problema de transtorno mental dentro da igreja, porque não só dentro da igreja, mas no contexto social, o seu paciente, o seu membro da família não estava ali inserido ali. Quando esta mudança e essa transição, ela passa a estar inserido no contexto e dando a responsabilidade para a família no cuidado deste paciente, hoje a gente tem aí essa abertura de ter dentro das nossas reuniões pessoas que já vivem de medicação, né? Pessoas que estão aí tomando as suas medicações para ter os seus controles, e isso é uma normalidade, irmãos. Isso aqui não é velado, isso aqui é uma normalidade. Só que ainda as pessoas se assustam, né, quando a gente vai trazer e falar de um tema como esse, dentro da igreja, dentro do contexto cristão. Porque há uma ideia de cura, né, uma ideia de curar, na igreja não ter pessoas doentes, pessoas com esse tipo de transtorno, né, uns tipos de transtornos mentais. A igreja não pode ter essas pessoas. E é uma ideia, irmãos, assim,
que tomou conta do mundo pentecostal nos anos, né, 80, aí, das cruzadas evangelísticas, das cruzadas de cura, que as pessoas ainda têm essas ideias de que sofrer de problemas, de transtornos mentais, está muito associado com as questões espirituais. E é isso que eu quero falar aqui nesta noite. O vazio existencial. Eu quero que vocês não me tenham como uma pessoa que não acredita no poder de Deus, né? Não acredita na manifestação sobrenatural da cura. Não é esta a ideia que eu quero trazer aqui. Eu acredito no poder do Espírito Santo, no poder de Deus, na cura espiritual. Eu acredito piamente, irmãos. Acredito piamente. Mas eu quero aqui trabalhar com uma visão racional. Eu preciso ser racional. Eu preciso entender quando isso é espiritual e quando isso é doença. Quando isso é doença. E eu estou falando aqui com pessoas, né, de Deus, né, pessoas entendidas, pessoas que estão buscando compreender este mundo. E é por isso que o pastor Melk aqui, não é porque eu estou na frente dele aqui, mas é por isso que o pastor Melk, junto com seus obreiros, com os nossos pastores aqui, tem tido essa preocupação de trabalhar essa questão do ensino aqui no Itaim Paulista, para que você não fique alienado com ideias. Então, antes de falar aqui, né, de entrar aqui no texto, eu queria aqui abrir a oportunidade para o pastor Melk aqui, nosso pastor, né, ele que, né, juntamente com os obreiros, teve esta ideia do Setembro Amarelo, né? Eu já falei aqui um pouquinho, mas eu gostaria que o pastor... Quase? Então tá bom. Então o pastor vai, no final aí, ele vai dar uma palavra aqui, no nome de Jesus. Então eu queria falar com vocês, irmãos, baseado no texto bíblico, no livro de Mateus, capítulo 12, no versículo de número 43. É claro que tudo que a gente vai falar aqui tem que ter base bíblica. Nós temos que falar da palavra de Deus. Mesmo que seja um culto diferente, né? Um trabalho diferente, um trabalho de ensino, de conscientização, mas ele tem que estar também voltado para a palavra de Deus, né? Baseado na palavra de Deus. E eu quero aqui conversar com vocês aqui nesse texto de Mateus capítulo 12. E o verso de número 43. E depois eu vou para uma narrativa do livro de Marcos, capítulo 5, do verso 1 a seguir. A palavra diz assim. A minha tradução é a revista corrigida, revista atualizada, Almeida atualizada. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Aí você abre lá em Marcos capítulo 5, vamos continuar esta leitura, do verso 1. Ele diz assim: Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, que é os Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem
possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-los. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhes: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram e rogaram-lhe que se retirassem da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou que vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Por que eu trago essa narrativa de Mateus e de Marcos? Jesus ele vai falar da questão do vazio do homem. Ele vai falar da questão do vazio do ser humano. Na próxima, talvez eu entre aqui na questão do corpo, alma e espírito, para vocês entenderem um pouquinho sobre esta questão do homem, do ser humano. Jesus está falando aqui da questão daquele ser, do homem, do ser humano que, de alguma forma, ele se desprendeu das coisas espirituais e passou a viver uma vida com Deus, uma vida voltada para Deus. Só que o texto de Mateus, no capítulo 12, ele vai dizer que essa pessoa, ela passa a viver outros conceitos, sem ser um conceito de Deus, da palavra, da fé, da confiança em Deus. Ele passa a viver outras situações, que aqueles espíritos, eles saem por um tempo, e depois eles irão voltar, para tentar entrar na casa que é o ser humano, que era o ser humano. Eu comentei aqui que nós somos biopsicossocial. O ser humano ele tem a necessidade espiritual. Deus assim o criou. O ser humano ele tem a necessidade espiritual. Não há ser humano sem espiritualidade, seja ela qual for, qual religião que ela seja. Há esta necessidade no ser humano da espiritualidade.
Só que no texto bíblico aqui, ele não está dizendo de uma espiritualidade qualquer, dentro de um conceito de religião. Ele está dizendo da necessidade de Deus, do Senhor na vida. Então, ou seja, cada ser humano existe um vazio, que é a sua necessidade. O ser humano, ele tem um vazio, que de alguma forma ele tenta preencher este vazio. Seja preenchido com algo espiritual, ou seja preenchido com as necessidades dos seus desejos. E Jesus está dizendo justamente no capítulo 12, que esta pessoa, ela, de alguma forma, ela está com o seu vazio existencial. Não é que ela estava com Deus e largou Deus, não é este conceito de uma pessoa que abandona o caminho de Deus. Ele está dizendo aqui, o contexto, aqui, o conceito desse relato de Jesus, é que o ser humano tem um vazio dentro dele. E não é o vazio de coisas, desejos, mas um vazio espiritual, que está lá dentro dele. E que se esse vazio não for preenchido com algo bom, com a presença de Deus, com a presença do Espírito de Deus, alguma outra coisa vai preencher. Alguma outra coisa vai preencher o vazio. E é isso que Jesus está dizendo, que esses espíritos, eles estão aí, que são os espíritos que Jesus diz de imundos. Eles estão aí no mundo, rodando, até um conceito de que existe demônios que atuam em territoriedades, territórios. Eles estão aí no mundo, buscando casas vazias, buscando o vazio do homem, o vazio do ser humano. Então, muitas das vezes, nós podemos até achar que estamos com Deus, que estamos caminhando com Deus, que estamos vivendo na presença de Deus. Ou podemos até estar na casa de Deus, na igreja, sendo religioso, sendo servo de Deus. Mas dentro de nós, da nossa vida, do nosso espírito, do espírito do homem, há um vazio. E esse vazio, ele sempre vai ter uma proporção maior. Porque o vazio é a brecha, o espaço para ser preenchido com outras coisas. Se eu não percebo o meu vazio, se eu não percebo que há momento na minha vida, ou seja, o momento que eu estou vivendo na minha vida, está me levando para um vazio, para uma vida sem sentido, porque vazio é sem sentido. É a perda do sentido, é a falta de sentido na vida, é aquele sentimento de que nada me toca emocionalmente, espiritualmente, tudo que eu faço não tem valor para mim. Isto é o indício do vazio. E não só acontece com pessoas lá fora, irmãos. Acontece com pessoas também aqui dentro. Sabe por que nós pregamos tanto a palavra de Deus? É porque nós cremos que a palavra de Deus, ela vai entrar no teu ser, no espírito do homem, e vai trazer um preenchimento de um vazio que existe em cada ser humano. Você já parou e pensou por quantas vezes o Novo Testamento fala-nos para nós nos encher de algo? Por que o Novo Testamento, por que a mensagem do Novo Testamento, ela sempre nos remete a estar cheio de algo, e aí o Novo Testamento vai dizer cheio do quê? De Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus, do Espírito de Deus. Porque nós, se não estivermos cheios, se não estivermos
levando a nossa vida para este preenchimento, nós estaremos no vazio e na possibilidade de outras coisas preencher este vazio. Preencher este vazio numa conotação superficial. Mas você ainda estará no vazio, no nada, naquele sentimento de nada. Isso que Jesus está dizendo em Mateus. Os espíritos vão e voltam com mais 7 e entram, e o estado daquele ser é pior do que o estado que ele outrora estava vivendo. Porque o inimigo, ele trabalha justamente na abertura deste vazio. E ele não vai vir sozinho. Essa espiritualidade, esse espírito imundo, ele não vai vir sozinho. E aí não é que o espírito, o diabo, vai trazer um sentimento de suicídio. Porque o sentimento de suicídio já está no homem que está vazio. Eu falei aqui de desejos de morte. Quantas vezes as nossas orações não são assim? Senhor, tomara que o Senhor me levasse, a nossa fala. É uma fala meio encoberta, mas é um sentimento de suicídio. É um sentimento de suicídio. Da perda de sentido, de que não faz sentido. Isso para mim não tem expectativa. E quando nós alimentamos este vazio, a tendência é abrir as portas para esses espíritos imundos. E aí, irmãos, o estado será pior. Por que o estado é pior? Porque desencadeia no ser humano sempre coisas ruins. Coisas ruins que o levam à morte. A morte não é um espírito. Eu estive na aula de teologia um dia desse, a gente estava falando sobre essas questões da morte. A morte não é um espírito. Não existe um espírito da morte. O diabo utiliza da morte, do cessar, da existência, para impedir que as pessoas cheguem a Deus. Mas não existe um demônio da morte. É o estado. As pessoas vivem o estado da morte. É um estado que o ser humano enfrenta. E o suicídio é a alimentação desse estado. Do estado da morte. E aí o texto, ele vai falar desse preenchimento. Que a pessoa vai se preencher com tanta coisa ruim. E eu posso dizer que esse espírito imundo aqui, que vem com 7, no texto de Mateus capítulo 12, versos 43, é justamente esta alimentação de tudo que me faz perder a consciência de uma vida, da minha existência, da minha vida. E eu passo a viver sem esta consciência, e eu começo a viver esta ânsia de tirar a minha própria vida com uma proporção maior. E aí a pessoa vai sempre se afundando. O inimigo toma proveito dessas coisas, irmãos. Então tem pessoas que hoje vivem com seus medicamentos, e estão vivendo bem, tocando a vida, estão aí tocando a vida, estão vivendo bem. E por que muitas vezes uma pessoa para de tomar as suas medicações e ela começa a ter crises? E aí ela começa a se afundar novamente em tudo aquilo que ela vivenciava, e parece que o estado dela se torna pior do que o anterior. Porque enquanto não descobrirmos o que é de sentido para mim, enquanto eu não fizer uma reflexão de mim mesmo, não há possibilidade de
mudança. Essa ideia de que Deus vai trabalhar na minha vida, basta eu orar, basta alguém orar por mim, é uma ideia que fecha e impossibilita da ação de Deus. Porque primeiro, eu preciso permitir. Eu preciso conhecer. Por que vocês já pensaram, por que quando nós temos um diagnóstico de doença, ou seja qual for, e a gente vai para os pés do Senhor, e a gente ora a Deus, colocando aquele diagnóstico nas mãos de Deus, a gente parece que recebe a cura muito mais rápido do que quando a gente não tem diagnóstico, a gente tem sintoma, e a gente vai orar a Deus e não sabe nem o que pedir para Deus, porque você só tem sintoma. Eu estou sentindo dor aqui, estou sentindo dor ali, eu tive aquilo, de repente, eu tive uma crise de ansiedade. A ansiedade está muito popular, né? Eu tive uma crise de ansiedade, eu estou depressivo, mas não teve diagnóstico nenhum, não foi para médico, não consultou nada, você só está dizendo pelo sintoma. Aí como é que você vai pedir para Deus se você não tem um diagnóstico? Mas você pode ver, o índice de cura do câncer, dos milagres de Deus na vida do ser humano, sempre foi com um diagnóstico. Porque quando você tem um diagnóstico, parece que a sua fé, a sua busca, ela se torna direcionada. E é isso que falta na nossa vida. Quando nós não temos esse diagnóstico, quando nós estamos vivendo a vida e nós não fazemos essa reflexão de nós, a gente vive o vazio como se a gente estivesse vivendo, é isso aí, vamos tocar, mas o vazio está aí. O vazio existencial, ele está. Porque eu não dei conta disso. Eu não dei conta do vazio. E aí eu começo a viver e as coisas não vão dando sentido, e de repente eu entro nesse estado de transtorno mentais, ou transtorno de comportamento, suicídio, porque eu não dei conta do quanto eu estou vazio. É muito contraditório, né? Fala assim, mas como é que eu posso estar vazio se eu aceitei a Jesus? Tem muitas pessoas que aceitou Jesus, mas se encontra vazio. Porque não é o aceitar Jesus, irmãos, não é o vir aqui à frente, levantar as mãos e aceitar Jesus. É o que eu estou fazendo da minha vida após esse momento que eu decido aceitar a Jesus. O que eu quero com isso? O que isso representa para mim? Qual é a finalidade de eu aceitar a Jesus, de eu caminhar com Jesus? Se isso não está definido na sua vida, pode ter certeza, você sempre se deparará com o vazio na sua vida. Com esta sensação de que nada te preenche. Vem para a igreja, não te preenche. Família não te preenche. Ler a Bíblia não te preenche. Filhos não te preenche. Trabalho não te preenche. O estudo não te preenche. Porque não tem uma finalidade. Não tem um direcionamento. A gente está vivendo momentos na vida que a gente está vivendo como se nós não tivéssemos sentido. Parece que Deus nos colocou na terra para falar assim, vivem aí. Mas cada um de nós temos um propósito aqui. Quando Paulo fala do corpo de Cristo, Paulo fala justamente isso. Cada um de nós temos um propósito, uma finalidade. Eu preciso descobrir, eu preciso refletir, fazer uma reflexão da minha vida. Não dá para viver uma vida existencial aqui neste mundo, pensando que eu não sirvo para nada. Pensando que a minha existência aqui é esta de... Talvez, muitas vezes aqui tem famílias que a gente conversa, muitas vezes não tem nem perspectiva nos filhos. Não sabe nem direcionar os filhos, a casa, porque ela vive num constante vazio. Num constante vazio.
E o vazio é a porta para o inimigo, irmãos. Quando eu não tenho sentido, quando eu não, nada na minha vida demonstra um sentido, e é isso que vai acontecer no texto de Marcos capítulo 5. Que vai falar da cidade de Gadara, né? De um homem que ele está fora da sua consciência, ele está vivendo uma esquizofrenia, ele está vivendo um transtorno mental. E dentro desse transtorno mental existe a ação dos espíritos imundos. Existe a ação dos espíritos imundos. Ele está vivendo uma vida sem sentido nenhum. De sofrimento, sim, mas que não tem sentido. E é bem verdade que esse texto ele vai narrar aqui, da possessão do espírito imundo, porque a ênfase é uma ênfase espiritual do texto, por isso que vai dar essa ênfase da possessão. Mas por trás dessa ênfase da possessão, porque quem permite uma possessão, eu falo permite, irmãos, porque é nós que permitimos, é nós que damos legalidade. Quando nós permitimos que esse vazio ele permeia na nossa vida. Tem pessoas que estão na casa de Deus, estão aqui tomando ceia, mas o espírito imundo está aí. Está aí, agindo na vida das pessoas, mesmo na casa de Deus. Mesmo na igreja. Então, a legalidade, quem dá sou eu, é você, para o inimigo atuar. Esse homem aqui, a ênfase aqui é sobre a possessão dos espíritos imundos, mas é uma legalidade dele. A casa estava vazia. A casa desse homem de Gadara, estava vazia. Ele estava vivendo o vazio existencial e ele passa a viver a perda da consciência e da razão. E ele começa a viver as suas neuroses, o seu transtorno mental, a ponto de pensar em suicídio, ou seja, de elevar ao suicídio. Não é um pensamento consciente, mas é uma construção de pensamento. Tentar o suicídio, porque o texto diz que muitas das vezes ele cortava-se para tirar a sua vida. Aí você me pergunta, mas isso é porque ele estava possesso? Não. Os demônios estavam ali, estavam atuando ali, mas isso já é uma neurose, um transtorno de um homem que vive a sua vida dentro do seu vazio existencial, que projeta a morar em sepulcros, não porque ele estava consciente de morar nos sepulcros, mas porque ele já perdeu a sua consciência de humanidade. E aí os demônios vão fazer dele o que bem entendem na vida deste homem. E ele está dentro de uma legalidade, ou melhor, ele deu uma legalidade territorial para esses demônios, que ele não consegue, ele está preso. E é isso que o sentimento dos transtornos fazem com o ser humano, prende o ser humano. Começa a viver a sua prisão. E é claro, irmãos, o diabo vai tomar proveito disso. Eu coloquei aqui que os transtornos, a neurose, eu tenho controle das minhas atitudes. Mesmo eu estando numa neurose, num transtorno, eu ainda tenho controle dela. Porque é algo que ainda está racional. Um exemplo, uma possessão maligna, a pessoa não tem controle da sua razão. Porque ela deu a legalidade no momento do vazio e o inimigo aproveita e tira a racionalidade dela, a consciência dela. Então,
Nos transtornos, eu ainda tenho controle. Agora, na psicose, ou num surto psicótico, eu perco o controle de tudo. Eu entro num momento de perda da razão, da consciência, do controle da minha vida. E é isso que esse homem está vivendo. Ele não tem controle de mais nada. Não só o inimigo está controlando, quanto que ele já não sabe mais nada da sua existência. Não é só esta abertura do nada aqui, não é porque a legião estava tomando esse homem. É porque esse homem viveu tanto no seu vazio existencial, na legalidade da permissão desses espíritos, que ele já não tem mais consciência de nada disso. Ele está lançado, fazendo coisas que ele nem imagina estar fazendo, porque já saiu da racionalidade e da consciência do ser humano. Quando uma pessoa busca tentar contra a sua própria vida, ela já está no estado de não ter mais controle da sua racionalidade, da sua consciência. E quando uma pessoa se suicida, ela já estava num surto psicótico. Não estou dizendo, irmãos, aqui entenda, não estou dizendo que o inimigo não tira proveito dessas situações, porque já houve-se uma brecha, um vazio existencial na vida da pessoa. Então é claro que o inimigo ele vai levar as pessoas a tirar a sua própria vida, num surto psicótico. Então o que se faz? Por que as pessoas tiram as suas vidas? E por que as pessoas tentam tirar as suas vidas? Primeiro, elas não compreendem o seu vazio, não compreendem a sua existência, não fazem uma reflexão da sua existência. Muitas das vezes possa ter, porque a psicose ela está direcionada com problemas de funcionalidade do cérebro. Tem pessoas que têm problemas funcionais do cérebro. Por isso que eu estava dizendo aqui a questão do diagnóstico. Tem pessoas que estão vivendo os seus surtos psicóticos, estão tentando tirar as suas próprias vidas, muitas das vezes não é o demônio que está levando ela para isso. É claro que o inimigo está agindo, mas não é propriamente o demônio que está levando ela. É isso que eu quero que você entenda. Não é o demônio que está levando este homem a se cortar, ele está num surto psicótico. O diabo está ali, reinando na vida dele, tomando território ali em Gadara. A pessoa está vivendo o surto psicótico, não é porque o demônio entrou na vida dela, nós vamos orar, vamos expulsar e ela vai estar bem. Ela está passando por esse momento, por esse surto psicótico, é por isso que ela vai tentar contra a própria vida. E nessa tentativa, muitas vezes, possa ser por problemas funcionais do cérebro. Possa ser histórico, familiar. As pessoas não vivem as suas esquizofrenias, os seus transtornos psicóticos, porque elas querem viver. Possa existir contextos sociais, possa ser problemas de droga. Eu tive experiências de acompanhar pessoas dependentes químicos, e quando eles estavam nas suas psicoses, nas suas neuroses, nas suas esquizofrenias, eles deliravam, viam vultos, viam coisas, perdiam a racionalidade, perdiam o controle da razão. Quem teve ou tem pessoas dependentes químicos na família sabe do que eu estou dizendo. E aí você pode orar, você pode dobrar o joelho, pode colocar a mão, pode tentar expulsar o que for, não sai nada, porque não é demoníaco. É a neurose, é a perca, é o surto psicótico que a pessoa está vivendo ali. E aonde ela vê vulto, mas eu vi vulto, eu vi não sei quem. Ela está vivenciando isso. E muitas das vezes ela vai, para tentar acabar com esse sofrimento, ela vai buscar o caminho do suicídio.
muitas delas vão buscar o caminho do suicídio. Então, os processos dos delírios, das alucinações, possa ser algum distúrbio, alguma falta de funcionalidade do cérebro, que está ocasionando, por isso da medicação. Por isso que os psiquiatras recomendam as medicações, a pessoa tomar medicação, manter-se na medicação, fazer terapia, fazer outras coisas. E aí a pessoa consegue viver. Mas primeiro, irmãos, de tudo isso, eu preciso entender o porquê que eu estou passando por isso. Recorrer a Deus. Tem pessoas que a primeira coisa que ela faz é recorrer ao médico, claro, né? Toma medicação, agora estou bem, estou tomando medicação, estou vivendo a minha vida, mas o vazio está lá. Lembra da frase que eu disse aqui, todo ser humano precisa ser preenchido na sua espiritualidade? E aí ela não quer saber de Deus. Para o remédio para ver. Para de tomar medicação. Para de continuar o tratamento para ver. Não estou dizendo que com Deus eu parar vai dar tudo certo. Estou dizendo que com Deus é um suporte maior para você vencer os vazios existenciais. Com o Senhor na vida. Entendendo, uma mensagem como essa é para reflexão. Isso ajuda a nossa alma, irmãos. A palavra, ela é alimento para a alma. Para preencher os nossos vazios. Para preencher este vazio. É por isso que hoje nós estamos passando um momento de pessoas vazias, porque não se fala mais de preencher vazios. As pessoas estão querendo se esvaziar. Mas a mensagem nessa noite é: preenche o teu vazio com as coisas de Deus. Com as coisas de Deus. Porque se você não preencher o teu vazio com as coisas de Deus, os espíritos imundos vão preencher. Eles vão preencher. Porque eles estão vagando aí, estão rodando aí, buscando legalidades. E este homem aqui, o jovem de Gadara aqui, ele vai conviver em sepulcros, vai buscar se despedaçar. Essa questão de ninguém julgá-lo, não é que os provincianos de Gadara, eles entendiam que aquele homem estava possesso. Porque possessão na época de Jesus é uma situação nova. Mas se você pegar o Velho Testamento, você não vê possessões de pessoas no Velho Testamento. Você só encontra possessão de espíritos imundos na vida das pessoas após Jesus. Então essa ideia aqui de possessão de espíritos é uma ideia nova para esses provincianos aqui de Gadara. O texto aqui está dizendo, a narrativa aqui de Marcos está dizendo, porque Marcos está narrando, então Marcos já está com o resultado, né? Já sabia que ali também havia uma possessão de demônios, de espíritos imundos. Mas no ato desse acontecimento, no momento desse acontecimento, nem os provincianos ali sabiam que aquilo ali era também uma força espiritual que atuava na vida daquele homem. Achavam que ele era um louco, um esquizofrênico, uma pessoa sem consciência. Porque a ideia que se tinha dos loucos, dos transtornos, das neuroses, da psicose, eram pessoas que não tinham consciência, que não tinham mente. Se você pegar e buscar o tratamento que era feito para as pessoas de transtornos mentais, irmãos, é muito triste. Tinha até tratamento de quebrar o crânio, fazer furo no crânio, na cabeça, porque entendia-se isso muitos anos atrás, entendia-se que quebrando o crânio, fazendo um furo no crânio da pessoa que tinha transtornos mentais, os espíritos iriam sair.
As ideias do tratamento, de não ter esta consciência e o que realmente estava acometendo a vida de um ser humano. Hoje nós temos muitas opções de tratamento, de acompanhamento, e as pessoas hoje vivem as suas humanidades, mas alguns anos atrás não se vivia isso. E ainda nós estamos vivendo processos de pessoas se suicidando. E a gente fica sem entender por que tão novo tirou a sua própria vida. Sempre uma pessoa que tira a sua própria vida, ela dá sinal que ela está vivendo o vazio existencial. Sempre tem um sinal, sempre é demonstrado o sinal. E este homem aqui do capítulo 5 de Marcos, o texto não diz, mas o texto já começa dizendo que ele vivia lá, estava excluso da sociedade, vivendo a sua rejeição e a sua psicose, seu surto psicótico, até o momento que ele encontra com Jesus, e aí os demônios vão dialogar, porque ele nem isso ele tem consciência do que ele está dizendo, do diálogo que ele está tomando. Porque a proporção ali é essa mesma, essa falta de consciência, essa falta de controle, essa perca total dos seus atos, que os demônios vão falar com Jesus e vão pedir. Não vou entrar nessa questão, irmãos, que não é essa a minha finalidade de porque Jesus mandou ir para os porcos, enfim, não vou entrar nessa questão. E aí eles vão dialogar com Jesus, Jesus vai mandar que eles saiam, mas eles vão sair e vão se precipitar no abismo, no despenhadeiro. E após este encontro com Jesus, a tomada de preenchimento do vazio na vida deste homem, Jesus libera uma palavra de libertação para este homem dentro desta falta de consciência, que os demônios vão sair e aquele homem vai ficar ali na sua inércia, sem entender nada. Quem já teve a oportunidade, não vou falar nem a oportunidade, a triste situação de salvar alguém que estava tentando contra a própria vida? É uma sensação, irmãos, não sei se vocês já tiveram. É uma sensação que quando você pega a pessoa, ela não sabe o que ela estava fazendo. Ela estava, sabe, naquela imensidão do vazio. A falta de consciência. E aí você conversa, você traz a pessoa, começa a trazer a pessoa para a racionalidade. E ela nem tem a dimensionalidade, a dimensão do que ela estava fazendo, a atitude do ato que ela estava fazendo. É por isso que tem muitas pessoas que morrem, que se suicidam e não sabem nem que se suicidou. Porque ela está nesse surto psicótico, nessa inércia da vida, do vazio. E aí ela vai tomar essa proporcionalidade de decidir a sua própria vida. E é isso que Jesus vai demonstrar aqui, irmãos, nesse texto. Esta falta de consciência, essa legalidade para as coisas do mundo nos dar essa sensação de preenchimento. Porque o diabo estava na vida desse homem, estava dando a sensação de preenchimento, mas ele está o tempo inteiro aqui tentando contra a sua própria vida. Dentro dessa legalidade que ele permitiu que o diabo também hospedasse ali na sua casa, que é o seu corpo, a sua vida, mesmo vivendo esta prisão, ele está buscando tirar a sua própria vida. É isso que o texto aqui mostra. Ele está ali tirando a sua própria vida. É claro que dá essa intenção, essa conotação de que eram os demônios que estavam atuando na vida, que estavam levando para ele tirar a vida. Mas não é verdade.
Porque nem os demônios queriam que ele tirasse a própria vida. Porque esta era a legalidade dos demônios ali. Fazer ele sofrer, tomar o território, manter-se naquela vida. E essa tentativa aqui é uma tentativa, Freud vai dizer que é uma tentativa inconsciente de tirar a própria vida. Esses cortes que o texto vai dizer aqui, que ele, com grilhões, se despedaçava. No conceito de Freud, é uma atuação inconsciente de tanto sofrimento que ele está vivendo, que ele está ali tentando contra a sua própria vida. E a legalidade dos demônios é justamente fazer aquela situação um espetáculo para todos aqueles provincianos de Gadara. E a ação do inimigo é justamente fazer das pessoas espetáculos. Mas o vazio existencial está lá. Porque nem os demônios preenchem esse vazio se não for Deus, irmãos. Se nós não permitirmos darmos a legalidade para Deus, para a sua palavra, para o seu Espírito Santo preencher as nossas vidas, através daquilo que eu entendo, que é daquilo que tem sentido para mim. Nós vivemos a vida, irmãos, totalmente sem razão de viver. Quando eu atendo pessoas, muitas vezes eu vejo que muitas delas, elas não sabem nem o que elas estão fazendo aqui, na sua existência. Eu era assim, irmãos. Eu até falei aqui uma vez aqui na mensagem, das inconstâncias da vida. A gente tem essa tendência a viver, vamos vivendo aí. Vamos vivendo a vida. Há uma conotação de que a gente sofre menos, Mas não é verdade, a gente sofre mais. Quando a gente não tem propósito, não tem finalidade, não tem objetivo, a gente sofre mais. Porque você começa a sofrer sem saber o porquê está sofrendo. E você permite dar passos na sua existência sem ter certezas de nada ou melhor, é claro que não temos certezas muitas vezes das coisas, mas você não tem objetivo de nada, e você dá passos sem objetivos. Sem fazer reflexão da sua vida. Por que eu estou aqui? E isso, irmãos, não é para pessoas novas, jovens, adolescentes, pensar na vida não, isso é para nós mesmos. Você quer ver uma coisa? Pega os textos de Salomão, Eclesiastes de Salomão, na sua velhice. Pega os textos de Provérbios, Salomão, na sua juventude. Eclesiastes, Salomão começa a olhar para a vida e falar, as coisas parecem... Por quê? Porque até na velhice, a gente também, nós seres humanos também vamos pensar sobre a nossa vida. O que fizemos dela? E o duro para nós, o baque para a nossa vida, é justamente quando a gente chega na velhice e olha para tudo e fala assim, não fiz nada. Por que eu não fiz nada? Aí muitos idosos vivem o seu vazio existencial, e até idosos hoje estão tirando, ou estão tentando contra as suas próprias vidas, porque chegam no vazio existencial, e que não fizeram nenhuma reflexão da vida, e passa a dizer, a minha vida não tem sentido para mais nada, então o que me resta é tirá-la. Então é por isso que o Senhor, nesta noite, nos chama para esta reflexão. Pensar em nossas vidas, preenchê-la. O preenchimento não é você, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. O preenchimento é você dar razão, objetivo, sentido para esta sua vida. Por isso que muitas vezes chega pessoas lá, eu faço isso. Tem pessoas que a gente vê, a pessoa vive na igreja. Mas se você tirar a igreja dela, acabou. É
porque Deus tem sentido para a vida dela. Então, minha irmã, se você tem sentido para você isso, ficar na igreja, viver na igreja, fazer na igreja, quem sou eu para dizer outra coisa? Cada ser humano vai achar o sentido para a sua vida. Somos singulares. É que nós pegamos, a ideia de tudo criticar, tudo. Tem pessoa que ela achou, se encontrou na vida, se encontrou na sua existência, está preenchendo o seu vazio. Paulo vai dizer: não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E tem pessoas que vão se encher de Deus, do Espírito Santo, vão sair, tem outros que vão ficar, enfim, mas estarão sempre se enchendo e preenchendo o vazio da sua vida. Para que quando aquele inimigo, que está vagando aí, chegar nessa tua porta e olhar e falar assim: aí eu não entro, porque já está cheio. Já está cheio. Já está cheio. Então, irmãos, é esta mensagem para esta noite. Nós estamos vivendo momentos que as pessoas não querem pensar, as pessoas acham que não querem pensar na sua vida. Elas querem tudo fácil, as resoluções fáceis, as coisas fáceis, e não tem nada fácil. Seja com Deus ou seja sem Deus, não tem nada fácil. A grande motivação e o grande mover, e o que nos torna diferente das coisas, é que as pessoas não têm esperança sem Deus, e nós temos esperanças com Deus. As esperanças das pessoas sem Deus é a medicação, é o remédio, é a internação. Interna na casa de recuperação que dá jeito. Dá medicação para ela que dá jeito. Faz acompanhamento que dá jeito. E para nós que servimos a Deus, a gente fala: olha, pode dar medicação, pode ter acompanhamento, mas se encha de Deus, se encha da presença do Senhor, se enche da graça do Senhor, busca o poder de Deus, a unção de Deus, o preenchimento de Deus sobre a tua vida. E é isso que nos torna, irmãos, pessoas que enfrentam as dificuldades, enfrentam as lutas, enfrentam os problemas, mas enfrentam de pé, acreditando que o amanhã será melhor do que o dia de hoje. Aleluia, eu sinto a graça e a presença do Senhor aqui nesta noite. É isso que nos muda. Tirando outras coisas, que é o morar no céu, salvação. Mas eu estou falando aqui da vida, por enquanto, aqui na terra. Que Deus abençoe, irmãos. Que o Senhor fale mais alto no coração de vocês. Não perca as quintas-feiras, as terças-feiras, os domingos, pela manhã e à noite, as consagrações no decorrer da semana. Sábado, o culto dos jovens, aí não perca. Se encha, preencha esse vazio. Não deixa que o espírito imundo venha preencher. Pastor Melk, Deus abençoe. Que as palmas engrandeçam o nome do Senhor.